CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estudaremos o Evangelho. Estamos no capítulo 1, Não vim destruir a lei, item número 11, que é uma mensagem de Erasto. Erasto foi discípulo de São Paulo. A Raquel vai ler um parágrafo aqui da mensagem, fazia a prece e a gente vai comentando devagarinho. Vocês podem interromper, pode perguntar o que quiser, por favor, fala no microfone. E quem está em casa nos ouvindo também pode perguntar, que o Tiago passa para mim. Não vim destruir a lei. Item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte, e a razão de tal fato nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda, pelo clarão da verdade. Então, vamos fazer a nossa prece. Faz, Raquel. Amado Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira em torno do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, analisando, entendendo. Agradecemos a inspiração dos Espíritos no entendimento das passagens do Evangelho, que é o nosso guia moral da nossa encarnação. Pedimos a permissão a Deus, a Jesus, a coluna de Espíritos que dirige o CEAP, para darmos início ao curso da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor, do nosso amor, iniciamos os estudos desta noite. Então vamos lá. Santo Agostinho, como ele diz aqui, é um dos pais da Igreja, um dos pilares da Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho foi filho de Santa Mônica e ele tem se manifestado, vinha se manifestando em vários centros espíritas, dando comunicações. E o nosso Erasto, que foi um discípulo de São Paulo, faz essa referência a Santo Agostinho, né, que ele se refere em todas as partes, que ele é o pai da Igreja, e ele foi arrancado do paganismo. Aqui tem uma observação dizendo que o paganismo era o nome dado pelos primeiros cristãos ao politeísmo, crença em muitos deuses. Pagãos eram todos os povos politeístas, assim como tudo relativo a eles e aos seus deuses. Diz-se pagão de toda religião que não é cristã ou judaica, e também daquele que não segue o catolicismo. E hoje também a palavra vai tomando outro sentido, diz-se daqueles que não são batizados, né? Vou batizar meu filho para que ele não morra pagão. Porque aí ele se associa à Igreja Católica. Não sendo católico, não sendo judeu, chama de pagão. Então vamos lá, continua aí. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu na própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe dos prazeres enervantes e fugidios. O celular, posso usar? Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas notáveis confissões que nos deixou esse eminente espírito as palavras características e, ao mesmo tempo, proféticas que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz aqui. seu ardente propagador Não tem problema e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Então, Santo Agostinho era filho de Santa Mônica e ele recebeu o chamado. Vamos falar aqui um pouquinho dele. Eu vou ver aqui no São Google, tá? Ó, Santo Agostinho, filósofo, teólogo, místico, pastor e defensor dos pobres, é também fonte de inspiração do estilo de vida das ordens dos agostinianos, recoletos. Mas você conhece a sua história? Sabe como um pecador tornou-se um dos grandes santos de todos os tempos da Igreja Católica? Aí ele vai falar aqui de Santo Agostinho. É uma história interessante, comprida, que vocês podem ver. Ele era um devasso, era um homem do mundo e se converteu ao catolicismo e se entregou de tal forma, defendendo a Igreja Católica, que se tornou um dos pilares da Igreja. Era um homem inteligente, letrado, um filósofo, e ele é considerado um dos pais da Igreja. Então ele fala aqui da transformação desse espírito e o que nós também podemos fazer, né, se a gente quiser se transformar. Então tem uma observação aqui, ó, Erasto, ele vai falar aqui que era tesoureiro da igreja de Corinto, que era discípulo de Paulo de Tarso. Vamos lá, continua. Santo Agostinho. Observação. Santo Agostinho vem então derrubar o que construiu? Não, seguramente. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma, liberta, entrevê novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, ele julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve rever sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos e sobre o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diferente de quando estava vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Proclamando-o hoje, nada mais fez que nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim acontece também com outros espíritos que se acham em uma posição semelhante. Então, o Santo Agostinho, como espírito, ele teve uma outra visão do mundo espiritual, da realidade da vida. Uma visão que ele tinha diferente da que ele tinha quando estava encarnado, como padre, como monge da Igreja Católica. Aí ele retorna como espírito e vem corrigir alguma coisa.
Ele não veio também destruir a lei, ele veio confirmar a lei. E algumas coisas sobre que ele tem escrito, eu não sei o que ele escreveu sobre os íncubos e súcubos. Íncubos e súcubos são espíritos, eles já chamavam de demônios, que tinham relações sexuais. Isso tem. Vocês acham que na prostituição ali aquelas moças estão sozinhas? Não. E os homens que vão se envolver com elas estão sozinhos? Não. Então aqueles que têm o prazer junto com o encarnado, sendo um espírito feminino, chama de íncube, né? E o masculino, súcubo, ou o contrário. Aí chamavam de demônios. Já que a gente falou sobre isso, quantas vezes até o casal se prostitui também, não é? Dentro de casa. É a maneira como você encara e como você vê o sexo. E você pode atrair esse tipo de espírito para junto de você, até mesmo dentro da sua casa. Cuidados que a gente tem. Quando ele lançava anátema é uma condenação, uma reprimenda, tem aqui embaixo, ó, anapa, maldição, reprovação, aos antípodas, eram aqueles que viviam do outro lado da terra, antípoda do outro lado, não era um cristão, ele condenava, aquele povo não é cristão, então vamos condená-los. Tudo isso ele veio rever como espírito, ele veio refazer os seus conceitos através do médium, e ele tem aqui umas mensagens, tem uma mensagem de Santo Agostinho, ou mais de uma, muito interessante aqui no Livro dos Espíritos, que nós vamos ver mais para frente. Alguma pergunta? Não? No question? Então vamos para o capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Eu acho isso tão bonito, esse capítulo aqui, esse item 1, esse encontro de Pôncio Pilatos com Jesus, ou de Jesus com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um rei, né, o governador da Judéia ou da Galileia? Galileia. Da Galileia. E deve ter uma observação aqui, Herodes da Judéia. Herodes Antipas. E como os judeus queriam matar Jesus, e eles não podiam fazer isso, eles resolvem entregá-lo aos romanos, dizendo que Jesus era um falsário, que Jesus tumultuava. Olha por que passou Jesus. Eles pagaram algumas pessoas, os sacerdotes, os fariseus, eles pagaram algumas pessoas para levantar um falso testemunho, e eles conheciam a lei. Não está escrito lá não, dos 10 mandamentos, não levantar falso testemunho, isso é falso testemunho. O interessante, quando a gente estuda o livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone, é um livro espetacular, extraordinário. Ali vem falando de um grupo de espíritos, e quem narra a história é o Camilo Castelo Branco. Ali está Camilo Cândido Botelho, que foi um escritor português que se suicidou lá no finalzinho do século XIX, 1890. E ele que vem narrando toda a história ali do livro. Leon Denis coloca a doutrina espírita. E ele e aquele grupo de espíritos faz uma regressão lá no plano espiritual, para eles se verem, além de já tinham se visto como espíritos imortais, para compreender melhor as dores que eles passaram aqui na Terra. E o Camilo se suicidou porque ele ficou cego. Ele ficou cego. E ele vai voltar, ele vai entender por que ele ficou cego,
É uma história muito triste o que ele fez, mas ele narra ali, ele cega uma pessoa que, isso é para eu chegar em Jesus, que ele prendeu o marido de uma pessoa, de uma mulher, o marido da mulher, né? Só pode ser, né? Mas como ele queria a mulher do camarada, ele prendeu. Ele prendeu. E como ela não queria nada com ele, ela chorava, ela implorava, até que num determinado momento ela, eu faço o que você quiser, mas liberta o meu marido. E ele vê que não tem jeito, ele vai, tudo bem, vou libertar o seu marido, mas ele não vai ver mais você, a sua beleza. Ele cega o marido dela, que foi preso injustamente na Inquisição, Maria, na Santa Inquisição. Já ouviu falar da Inquisição, Maria? Mais ou menos? A Inquisição foi um período negro que durou da Igreja Católica. Começou lá no século XI, século XII e veio até o século XIX, XVIII, final do século XVIII. Acho que foi até o XIX. Eu não sei quando a última fogueira foi acesa, foi na França. Quer que eu veja aqui? Na França, a bruxa de Prévôt, como é que é? Pode ver quando foi, pode botar aí aquela visionária de Prévôt. Então, a Inquisição torturou e matou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha que crueldade, em nome de Deus. A vidente de Prévôt, eu acho, que foi a última fogueira. Quando é que foi acesa? Durante a Idade Média, de 476 a 1453. Especificamente na Baixa Idade Média, do século XI ao século XV. Tá vendo? Do século XI ao século XV, eu falei 18, errei ali o final. 1800 já foi Revolução Francesa, já não tinha mais, é isso aí, 1700 e pouco. 89. 1789. Aí especificamente na Baixa Idade Média e Mas Idade tudo Moderna. Bem, isso aí é fato histórico, não tem problema. Ele ali, como padre inquisidor, ele infligiu a cegueira a um homem porque ele queria a mulher dele. Olha quanta maldade, né? Mas tudo bem, e ele voltou mais ainda. E ele chegou na época do Cristo. Eu botei aqui algumas curiosidades para vocês virem estudar aqui o Memória de um Suicida. Na época do Cristo ele se viu, que eu estou falando, se viu, lá naquela turba. Ele era um daqueles que incitaram o povo, estava junto com o povo, blasfemando contra Jesus. E ele diz assim, eu tinha raiva de tudo, eu não gostava nem de mim, e tudo que era certo eu tinha raiva. Ó. Então ele estava naquela turba gritando, solta Barrabás. Olha que nós já caminhamos. Estou falando dele, mas para falar da gente, tá? Aqui não tem santinho, não. Dá para ver aqui, não posso falar. Mas ninguém aqui é santo, certo? A gente vem desde lá. E ele era um daqueles que estava condenando Jesus, o justo, simplesmente porque ele era justo. Então vocês imaginam, vai passando um filme na nossa cabeça, uma turba, uma multidão de gente revoltada, que os fariseus, os sacerdotes da época incitaram contra o Cristo. O próprio Pilatos não vê pecado, não vê erro nenhum. Ele não quer condenar o Cristo, é porque ele foi frouxo mesmo. Ele foi frouxo, foi lavar as mãos, né? Foi frouxo. Ele podia impedir aquilo. Até o Públio Lentulus podia ter impedido. Quando a gente lê lá 2000 anos, a gente vê, né? Que era o senador. Mas enfim, Públio Lentulus tem uma frase muito interessante que está ali. Ele diz assim para Pilatos: se eu fosse você, botava essa turba para correr a patas de cavalo. Virou as costas e foi embora. Então ele foi omisso também, né?
Ele era senador, ele tinha um poder grande, né? Mas não quis se meter também. E foi ajudado por Jesus. Aí imagina a cena, Jesus numa veste simples, num roupão simples, diante de um rei, Pilatos. Alguém que os romanos colocou ali. Aí há um diálogo. A gente vai ler aqui, mas eu queria que vocês, quando a gente lesse, vocês passassem o filme dessa cena. Pilatos perguntando a Jesus se ele era rei. Tanto que ele manda colocar INRI, né? Jesus Cristo, o rei dos judeus. E ele responde: tu dizes, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E Pilatos não entende nada, porque Jesus está falando da vida espiritual, do reino de amor, do reino de paz, um reino de elevação. E não está falando do reino da terra. Pilatos tinha soldado, Pilatos tinha o ouro, ele tinha tudo que ele queria, que ele precisava aqui na terra, poder da terra. O Todo-Poderoso, Pôncio Pilatos. E Jesus, o filho de um carpinteiro, que era carpinteiro também. Um carpinteiro simples. Tu és, pois, rei? A gente vai imaginando o diálogo, né? Fecha esse livro, presta atenção, presta atenção no que eu estou falando, eu vou ler. Senão você nem, eu duvido você escutar e ler ao mesmo tempo, não dá. Ou você ouve ou você lê. Eu vou ler com você, você vai ler. Aí você vê lá, vai imaginando a cena. Tu és, pois, rei? Tu dizes, sou rei, mas meu reino não é daqui. Se eu fosse rei, eu não teria, se o meu reino fosse daqui, eu não teria caído na mão dos judeus. Então, os meus anjos não deixariam que isso acontecesse. Dá para ver a diferença de poder. Olha, a humildade e a simplicidade de Jesus, a púrpura, o poder, o poderio militar e o poderio econômico de Pilatos. A gente só fala de Pilatos para lembrar que ele traiu, que ele foi omisso. Mas Jesus dividiu o mundo antes e depois dele e nunca escreveu nada. Estamos aqui falando de Jesus. Jesus incomoda tanto que querem fechar as igrejas, fechar os centros espíritas, acabar com o nome de Jesus. Tanto que ele incomoda. Porque trouxe uma regra de conduta, exemplificou o amor na sua plenitude. Então, hoje ainda, o homem não conseguiu fazer da terra o reino que Jesus se referiu. O homem ainda não conseguiu. O homem ainda quer o poder de Pilatos. O homem quer o dinheiro. Não é que o dinheiro seja ruim, que a gente não pode, não. Quem não quiser, pode me dar tudinho que eu vou botar aqui. Pode me dar a riqueza de vocês todas, tá? O dinheiro é importante. Tudo é importante. O poder, tem pessoas no poder e é necessário, senão vira uma anarquia. Não dá para dividir igualmente a riqueza. Se a gente aqui dentro der R$1.000 para cada um, daqui a 2 meses vão prestar conta. Uns vão estar sem nada, outros vão aplicar parte, cada um vai fazer uma coisa. De forma que o mais esperto vai acumular riqueza para ele. É assim, é natural. Então é importante, mas tem que dar devida importância a isso. Para Pilatos era o mundo, e nós ainda valorizamos muito mais o mundo. Muito mais. A Rainha de França, que a gente sempre lê, que vai ler e estudar aqui daqui a pouquinho, é o item número 8, é uma belíssima mensagem desse espírito que foi rainha. Ela diz: rainha eu era entre os homens,
rainha, eu pensei de ser recebida no reino dos céus. Oh, que desilusão! Então ela, em 1863, que eu acho que ela dá mensagem, 60 e pouco, vê aí, 62, ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas ela valorizou o reino humano do homem. Rainha tem rei, né? Devia ser casado com rei, né? Rainha tem riqueza, tem palácio. E ela diz mais, ai de mim, quando vi, né, lá no decorrer da mensagem que a gente vai estudar, mas para a gente fazer analogia aqui, com essa número 1, ai de mim, quando vi acima, mas bem acima, homens que eu não considerava, porque não tinham sangue nobre. Olha o orgulho dela, né? Nós vamos estudar lá depois essa mensagem belíssima daqui do Evangelho. E nós, como é que estamos? Estamos mais para Pilatos ou estamos mais para Jesus? Eu tenho certeza que vocês são espíritas, estão mais para Jesus. Eu estou falando dos outros lá da rua, tá? Está todo mundo lá para Pilatos, né? Esse mundo que não presta, né? Vamos lá. Pilatos, agora acompanha a leitura aí, vamos lá. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Aí Pilatos tem uma continuação, né? Tem que pegar aqui no... Pilatos pergunta a ele, mas o que é a verdade? Pilatos pergunta para ele. Ele deixa Pilatos no vácuo, não responde. O que ele viu naquele momento? Eu vou falar do reino espiritual para ele, não vai entender nada. Perder meu tempo. Vou perder meu tempo, ficou quieto. Aí Pilatos ainda responde, né? Tu não sabe que eu tenho o poder de te matar ou te deixar da vida e da morte sobre você? E você não responde para mim, eu que sou rei, pô. Sabe com quem está falando? Né? Foi isso que Pilatos fez. Sabe com quem você está falando? Jesus calmamente, ó. Você não teria poder nenhum se Pai não te desse esse poder. A confiança de Jesus. Então, quando ele coloca aqui, olha, a gente vai analisando as palavras. Eu sei que não é para a gente analisar o pé da letra, mas aqui tem coisas muito interessantes. Quando ele diz assim, Pilatos tornando entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença. Então Pilatos chamou Jesus, ele fez, ele obrigou. Ele era o rei, ele estava com poder naquele momento, um poder transitório, um poder passageiro. Pilatos se suicidou. Para onde foi Pilatos quando desencarnou? Para onde foi Jesus? Jesus foi direto para Deus. Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Pilatos foi para onde? E com certeza caiu a ficha de Pilatos. Ele não era qualquer um. Ele tinha um comando, era inteligente. Ele, depois que ele desencarnou, a gente está aqui elucubrando, não é elucubrando, é elucubrando, né? Pensando. Pilatos deve assim, caramba, então aquele espírito, aquele Jesus foi e eu estou aqui nessa situação. Isso quando ele conseguiu sair da perturbação que se encontrou com um suicídio. Aí você pesa quem na verdade foi rei, quem na verdade é o rei. Eu espero que não tenha sido Pilatos, tá? Eu falo tão mal de Pilatos.
Eu espero que eu não tenha sido Pilatos. Judas eu sei que eu não fui, porque Judas era bem melhor, já tinha sido escolhido por Jesus, né? Judas não era qualquer um. Judas era um espírito bom. Judas se iludiu com o poder, com o dinheiro, ele que tomava conta da bolsa. A bolsa eram os recursos que eles recebiam. E Judas, na verdade, se equivocou. Malham Judas até hoje aí, né? Os hipócritas. E quantos de nós temos o comportamento de Judas? A gente não sabe desse espírito. Com certeza, ele se recuperou mais rápido do que Pilatos. Agora, pior do que Pilatos eram os fariseus. Jesus faz uma referência a eles. Em verdade vos digo que as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Jesus também não pegava pesado, né? As prostitutas alcançarão primeiro o reino dos céus do que vocês. Porque eles eram hipócritas. Aí voltamos também para a gente raciocinar. Quantos líderes religiosos hipócritas? Quantos? Enganando as pessoas em nome de Deus. Quantos líderes religiosos tendo um comportamento de Pilatos, valorizando o reino da terra, juntando riquezas? Quantos? E quantos, estou falando dos religiosos, tá? Aquele que tem o conhecimento, Pior, né? Responsabilidade. ele será muito mais, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Será muito mais cobrado, né? A sua consciência. Quantos médiuns hipócritas, quantos médiuns instrumentos do mal, dos maus espíritos, quantos médiuns, como Pilatos, gananciosos. Não mudou muita coisa não, né? Isso é para a gente refletir. Aí vamos trazer para a gente como que está a minha cabeça, como é o meu comportamento, como homem na sociedade, como homem na vida familiar, como homem no meu trabalho profissional, como espírita, com o conhecimento que já tenho, como médium, o que eu faço da minha mediunidade? Tudo isso aqui, esse pequeno trecho aqui, tem muita coisa para a gente meditar. Se eu estudar a doutrina espírita e não me inserir no contexto, eu vou ver sempre com uma história. E isso foi Judas, isso foi Pilatos, isso foi Jesus, isso foi Pedro, isso foi o fariseu. Eu estou sempre de fora. Eu tenho que ver, analisar e me inserir. Fazer a minha, Gabriel, acorda ou você está meditando? Vai para a água, hein, Gabriel? Acorda, senão você vai para o colo de Pilatos, hein? Acorda. Então eu tenho que chegar em casa de noite e fazer o que Santo Agostinho falou na mensagem ali, porque ele dá uma mensagem lá no Livro dos Espíritos. Não me lembro a questão lá, 900 e pouco. Faz o que eu fazia. Como que Santo Agostinho se transformou? Saiu de uma vida mundana, de um devasso, para uma vida Cristã. Uma vida cristã, com um comportamento cristão. Ele dá o conselho lá no Livro dos Espíritos. Faz o que eu fazia todas as noites antes de dormir. Eu passava em revista todo o meu dia e analisava aonde eu tinha que melhorar, o que eu tinha que acertar.
Ele deu um caminho, você faz se você quiser. Se fizer uma vez por semana já tá bom. Aí, ele fazia todo dia, ela está querendo fazer uma vez de semana. Tenho certeza que aqui tem gente que nunca fez e já ouviu falar. Se a gente quiser melhorar, eu tenho que me conhecer. Vocês já repararam que as pessoas conhecem mais a gente do que nós mesmos? A gente fica até surpreso com algumas críticas que a gente recebe, né? Por quê? Porque a gente não se olha. A gente acha que é bonzinho. Então, precisamos nos olhar, sentar na beira da cama e ver, passar, como é que foi meu dia, o que eu fiz, onde eu errei, onde eu acertei. Onde eu acertei, eu posso sempre melhorar. Rafaela, se dormir, tu vai junto com o Gabriel lá para o colo do Pilatos, tá? Um Pilatos ruim lá de trás, né? Ele já deve ter melhorado um pouquinho, né? Vocês sabiam que uma vez, a gente tratando aqui, no trabalho nosso aqui com os suicidas, eu já disse para alguns, mais de uma vez, a gente tratou de espíritos, lá da época do Cristo, conhecido, ele falou o nome dele, e o médium viu o rosto do espírito, viu, e depois foi curioso, né? Não deve fazer isso, mas viu igualzinho era lá na época do Cristo, mas não vou dizer quem foi não. E já atendemos espíritos aqui com mais de 2.500 anos que tinha se suicidado e ainda estava preso lá com um grupo de malfeitores, né? E só agora se libertou. Então 1.000, 2.000 anos é quase nada. Se a gente não quiser melhorar, a gente pode levar milênios, deixa para lá, fica quieta aí, milênios fazendo a mesma coisa. E os espíritos têm dito, a gente vai e volta, do mesmo jeito. E com a doutrina espírita a gente tem a oportunidade de dar um salto quântico. Sabe o que é salto quântico, né, Gabriel? Tem oportunidade. Se não dormir, tem oportunidade. Perguntas? No question? Quando a gente fala das coisas morais, a gente se cala, né? Eu estou analisando aqui o texto. E eu estou pensando também, é para mim. A diferença é que eu estou falando, mas é para mim também, é para vocês e para mim. Então imaginam de novo essa cena, Pilatos, todo paramentado, naquela época não se saía sem uma espada na cintura, que tinha que prever sempre uma confusão, se matava igual a gente mata mosquito ou barata, qualquer coisa era a espada que decidia, e Jesus sem nada na mão, dizendo essas palavras que ele não escreveu, que alguém escreveu, foi João, que testemunhou tudo isso, foi o discípulo que desde pequeno estava com ele, o mais novo dos discípulos, dos apóstolos, escreveu. Question? No question? Vamos continuar? Aí vamos falar da vida futura. Perguntamos, a terra é o reino que Jesus falou, de amor que ele ia? Jesus se referia ao reino de amor. A terra é um planeta de amor? Não é. Claro que não. Hã? A pergunta? Não entendi aquela pergunta que eu falei. Íncubos e súcubos? Está bem aí no teu evangelho aí escrito aí, o que é o íncubo e o que é o súcubo. É. Olha,
Então vamos lá, para você entender. Se você sai daqui e gosta de beber cachaça, você não, você já é um homem bom. Você é um homem puro. Então, o camarada que todo dia vai no boteco e toma a cachaça dele porque ele gosta de beber. Ele está bebendo sozinho? Não, tem espírito bebendo com ele. O espírito que morreu de cirrose, de tanto beber, ele continua com vontade de beber. Ele vai beber como? Lá não tem alambique, não dá para fazer alambique no mundo espiritual. Ele tem que beber aqui, com alguém que beba. Ele se junge ao outro, na igreja chama de encosto, né? É, um hospedeiro, para beber com ele. Você vai fumar, fuma muito, você vai ter junto de você, sempre vai ter um espírito que ainda vai te estimular a fumar. Porque ele vai sentir aquele prazer de fumar com um encarnado, outro encosto. Ou hospedeiro, como você queira. Obsessor, você vai chamar de obsessor, ele vai dizer, não, eu não sou um obsessor, eu sou um assessor. Eu sou acessório. Eu só faço o que ele gosta. Estou cansado de ouvir isso aí. Não faço nada demais. Ele me chama. Mas você está fazendo ele beber? Não, ele que bebe. E eu vou e bebo com ele. Eu não faço nada demais. Eles são cínicos ainda, né? Tá lá. Mas é isso mesmo que acontece, você gosta. E a mesma coisa o sexo. Ninguém mais vai ter relação sexual, né? Mas não é isso. É uma necessidade natural. Agora, uma coisa é você ter a relação sexual, outra coisa é você se prostituir. Uma coisa é você se alimentar, outra coisa é você ser guloso. Uma coisa é você respirar, outra coisa é você cheirar pó. Ou fumar maconha. E por aí vai. Entendeu agora? Então, quer dizer que a histérica, pessoas que consomem bebidas ilícitas e drogas, elas são provenientes de seres não existentes que fazem a pessoa ter a estética. Então vamos lá. Subir, aí tem a sensação, como você falou. Isso. Há espíritos que Não são os espíritos que faz a pessoa fazer isso, a pessoa que chama os espíritos para fazer com ela. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Sim, muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Eles influenciam, sim. Mas se o espírito me influenciar para eu beber cachaça ou fumar, ele vai se cansar, porque eu não fumo, não bebo cachaça. Agora, se eu tenho o vício, ele vai se aproveitar. Mas nem sempre é a influência deles. Hã? Mas nem sempre é a influência deles. Você ter e beber. Mas a gente tem um livre-arbítrio, a gente vai pedir. Para que você tem um livre-arbítrio? Aí vai entrar a questão da tentação. Você só é tentado naquilo que você gosta. Você não é tentado você tem gula por salada de alface? Ninguém tem. Mas por um pudim de leite condensado, uma barra de chocolate já, não é? Aí você vê, mas qual o objetivo da tentação? Qual o objetivo? Tem no livro dos Espíritos, não tem mais certo? Não precisa ler não, pode ver lá. Desenvolver a razão. Está lá, subpergunta A, questão 712 do livro dos Espíritos. O objetivo da tentação é desenvolver a razão. Você cede ou não cede, você tem que raciocinar. Como que Jesus ensinou a gente na oração do Pai Nosso? No final a gente vai repetir isso também quando vê o Pai Nosso. Vê se não é 712A. E tem A. Qual o objetivo da tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Você entra por excesso ou não. No Pai Nosso, como é que Jesus nos aconselha? Lá no final do Pai Nosso. Não me deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não ensinou. Me livra da tentação. Ele não podia fazer isso, porque ninguém vai te livrar da tentação. A tentação está em você. Você que tem que resistir, e assim você desenvolve a sua razão. Não vou fazer isso,
porque isso me faz mal. Ou não vou fazer isso porque vai fazer mal ao meu próximo. Não vou dar em cima da mulher do outro porque eu não gostaria que desse em cima da minha mulher. Não vou dar em cima do marido do outro porque não gostaria que desse em cima do meu marido. E por aí vai. Você vai desenvolver a razão. Você vai raciocinar e você com isso vai se fortificar. Entendeu agora? Então, aí tem, na mediunidade tem pessoas que Não precisa ser médium, isso é do ser humano. E você tem isso, ela tem, eu tenho, todo mundo tem. Isso é do ser humano, não é do médium. mas já existiu, já dentro do estudo, que um médium, ele procurou um certo ser que quis destruiu e Sim. levou a pessoa tal. Sim. Normal. Isso acontece com frequência. Espera aí, qual é a pergunta? Eu vim. Ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Tá. Então, qual é a verdade? Foi essa pergunta que Pilatos fez, que ele ficou quieto. Então, o Jesus também, depois ele disse, depois não, foi antes, ali já ia ser morto. Ele disse a seguinte frase que vocês conhecem bastante: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Qual é a verdade? A verdade é o amor. A verdade é o amor. O caminho é a aplicação desse amor que é a caridade. Você não é ouvida? Repete para mim o que ela disse aí, Luciana. A Maria está perguntando para mim, por que eu sou sempre julgada e nunca sou ouvida? Mas quem que te julga? Será que você é julgada mesmo ou você acha que você é julgada? Por que você nunca é ouvida? Você acha que as pessoas não te ouvem ou é você que está dizendo que ninguém te ouve? Outra coisa, Maria, você não é Maria de agora, você pode ter sido João lá atrás, Antônio ou Josefina, ou seja lá o que for. Você tem uma vida, você teve várias experiências, várias encarnações. É a mesma coisa. Por que eu sou pobre? Por que eu sou feio? Por que eu sofro preconceito? Por que eu não tenho um braço, eu sou aleijado, não tenho as pernas? Ainda sou flamenguista, além de tudo isso. Por que tanta coisa ruim em cima de mim? Eu só vou entender justiça de Deus se eu entender reencarnação. Eu preciso entender e compreender reencarnação. Eu acredito. Não basta acreditar. É necessário entender. Com a reencarnação você vai entender a verdade. Em João, saiu o presidente repetia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Fala. Eu sempre trabalhei na área com desenvolvimento coletivo, infantil e juvenil. Esses dias atrás eu vi Fala no microfone aí. um jovem, mas assim com expressões. Fala no microfone, senão fica aqui. Boa noite. Eu sou o Reginaldo. Good night. Então, eu sempre trabalhei na área do desenvolvimento cognitivo infantil e juvenil em projetos sociais. E eu tenho observado
desde o princípio do meu trabalho até a data atual, que eu vejo meninas e meninos e meninos e meninas. E assim, é na essência ou tem seres... O que você está querendo dizer? Você está querendo perguntar sobre o homossexualismo? Se existem os espíritos que estão conduzindo... Não tem nada a ver com íncubos e súcubos. Tá, olha só, não vou responder para você. Por que eu não vou responder? Porque está na hora de terminar. E eu preciso de meia hora, no mínimo, para ser bem sucinto para falar sobre isso. Eu não posso responder aqui agora. Não tem problema fazer pergunta fora do assunto, não. Eu vou ter que parar e não dá para te responder agora. Mas não tem nada a ver com reencarnação. Não significa que a pessoa foi homem numa vida passada e nasceu num corpo feminino que vai ser homossexual. Ou o contrário, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá tudo aqui na mente e não dá para te responder em 5 minutos. Tudo bem? Vamos fechar o caixão? Alguém uma pergunta? Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Vou fechar, porque tem... Aí a pergunta é com relação aqui ao nosso tema. Mas foi bastante reflexivo, né? Então... depois a gente vê com calma isso aí. Depois, semana que vem, você pergunta. Se der para eu responder. Titio vai passar trabalho para casa. Para casa. Vocês vão fazer trabalho de casa hoje. Não tem o para casa no caderno? Para casa. Rafaela, eu já passei trabalho para casa para você, né? Já passei. Vou passar então de novo. Para casa. Vocês vão chegar em casa hoje, vão sentar, antes de deitar, sentar na beira da cama, vão passar em revista o dia de hoje, desde a hora que acordou até a hora que sentou na cama. Isso não vai levar 2 minutos, não vai levar. Isso não vai levar 1 minuto. Vocês vão passar rápido. E as coisas importantes, vocês vão ver. Então vocês já vão, quando sentar lá, poxa, levantei da cama, escovei o dente, fui no banheiro, escovei o dente, lavei o rosto, todo mundo tomou banho, tomou? Tomei banho, almocei, vocês vão ver rapidamente isso. E o que vocês pensaram, inclusive, o que eu pensei hoje de bom, o que eu pensei de mal. Em 1 minuto vocês vão fazer isso. Aí vocês vão detectar, eu fiz hoje uma coisa errada. Eu falei mal do Newton José. Falaram mal de mim, hein? Por que eu falei mal de mim? Mesmo que vocês tenham razão, não deveria ter falado mal de mim, certo? Aí isso vai, na hora, vai fazer assim, pli, pli. Aí vocês vão trabalhar. Eu não devo falar mal de ninguém. Eu não tenho que pensar mal de ninguém. Eu não devo julgar ninguém. Né, Carlos? Fazer o bem sem ver a quem. Eu fiz uma coisa boa. Que bom. Eu posso fazer outra coisa boa amanhã, eu posso fazer essa mesma coisa amanhã, depois. Se a gente conseguir fazer isso hoje, vocês vão ver como vai ser bom. E se vocês conseguirem repetir isso todos os dias, vocês vão fazer igual Santo Agostinho, vocês vão sair dessa vida. Mas tem que ser honesto e tem que corrigir o que fez de errado no dia anterior, melhorar o que pode ser melhorado. Vocês vão ver como que vão crescer. É um caminho que Santo Agostinho deu uma dica. Quando vocês estudarem o Livro dos Espíritos comigo aqui, quem vem terça-feira à noite, nós vamos chegar nessa questão, a gente vai falar de novo. Vou começar hoje. Ótimo. Quando tiver legalzinho, pensa no passado que o fez. Por quê? Tem só 1 minutinho, tá? Olha só. A reparação só se dá no corpo físico. A reparação só se dá aqui. Por que eu vou esperar morrer para voltar para reparar? Por que não aproveitar agora, já que estamos aqui?
estudando o Livro dos Espíritos, quando a gente fala lá da aeronáutica, AER, arrependimento, expiação e reparação, vamos falar novamente sobre esse assunto. Se somente aqui eu reparo e eu já me arrependi, por que não reparar agora? Ah, mas eu roubei. Dá para ajeitar. Doa para o centro espírita, começa a dar dinheiro aqui para o centro espírita. Vai ajudar. Estou brincando aqui com o centro espírita. Vai ajudar, vai fazer caridade. Ah, eu matei. Matou? Paulo de Tarso não matou? Olha o que Paulo de Tarso fez. Vamos trabalhar, vamos ajudar as crianças, vamos ajudar os desvalidos, vamos trabalhar, vamos servir. Por que eu vou esperar morrer para nascer de novo, só para eu morrer de novo? Me matarem do jeito que eu matei alguém? Não. Tem jeito para tudo. E a nossa melhor oportunidade é essa, porque nós estamos reencarnados, nós estamos tendo consciência de que somos espíritos imortais, estamos tendo acesso a coisas que a grande maioria da população mundial não sabe, não tem ainda. Não tem, eles terão. Todos terão acesso a isso. Mas nós estamos na vanguarda desse conhecimento. A oportunidade é essa. Não é ser bobo, não estamos aqui para que seja bobinho, não. É ter um raciocínio lógico. Um raciocínio lógico. Tudo bem? Question? Então vamos rezar, vamos fazer a prece. Vamos, Raquel. Eu já pisei na bola hoje até. Já pisou na bola hoje, tá vendo? Já arrumei uma aqui, ó. Tá vendo? Amanhã dá para consertar. Logo de manhã. Tá vendo como é que pesa? Normalmente aí a gente faz assim. Eu tenho que esquecer isso. Daqui a 2 dias já esqueceu, 3 dias. Aí fica debaixo do tapete. Aí, semana que vem a gente vai fazer a mesma coisa. Porque você não parou para pensar. Olha que coisa boa. Já parou para pensar. Eu pisei na bola. Agora, em que circunstância foi? Dá para consertar. Todo mundo pisa na bola. Eu piso quase todo dia. E não sai do centro. Então mas a gente tem que pensar, a gente conserta, né? Errou aqui, ajeita dali. Então vamos lá. O objetivo é a perfeição. Estamos aqui para nos aperfeiçoar, para crescermos como espíritos. E por isso agradecemos muito a Jesus pela oportunidade, a Deus pela reencarnação, aos espíritos guias da nossa casa de amor, que estão fazendo a gente pensar, fazendo a gente ter uma fé que, como disse Kardec, que encare face a face a razão em todas as épocas da humanidade, para que ela seja inabalável. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, males que nos caracterizam ainda aqui na Terra. Ajuda-nos a ter um comportamento como o seu, Senhor, de humildade, de simplicidade, diante daquele que era um rei aqui na Terra. Ajuda-nos a ser o nosso dizer sim, sim, não, não. E que os nossos passos sejam firmes em tua direção. Obrigado. Em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai, e sempre com Leon Denis, com Kardec e contigo, Jesus, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje em torno do teu Evangelho, Senhor. Que assim seja.